Olá, pessoal do sexto ano. Olha, como eu estava dizendo a vocês no grupo, a Secretaria de Educação do Cabo de Santo Agostinho disponibilizou um material impresso para que nós possamos trabalhar com vocês de leitura e compreensão de texto, certo? Então eu vou explicar aqui, certo, o conteúdo para que vocês possam fazer aí e obter êxito, ok? Então vamos lá. Bom, aqui nós temos a apresentação do material pela Secretaria de Educação, que diz o seguinte: aos senhores pais e ou responsáveis, a aprendizagem de seus filhos é de fundamental importância. Vê-los se desenvolvendo bem é o nosso objetivo. Juntos, professores, pais e a Secretaria Municipal de Educação, faremos nosso melhor dentro das circunstâncias para que a educação dos nossos estudantes continue a acontecer. Para isso, elaboramos um caderno de atividades para os estudantes que irá ajudá-los a desenvolver os conhecimentos e saberes necessários para cada etapa do ensino. O apoio da família é de fundamental importância nesse processo. Caro estudante, como é bom estarmos de volta depois de tantos desafios vencidos. A saudade é grande, mas, por enquanto, ainda não podemos nos encontrar pessoalmente. Elaboramos este caderno com muito carinho. Com ele, você irá desfrutar de muitos momentos de aprendizagem. Faça todas as atividades com dedicação e de acordo com as orientações de seu professor ou professora. Continuaremos explorando o mundo de conhecimento para que você siga aprendendo. Preparado para as novas aprendizagens? Vamos lá! E aqui começa de fato o conteúdo. Diz assim: Caderno de Língua Portuguesa. Dica: interpretação de texto. Então aqui ele dá algumas dicas de leitura, compreensão e interpretação. Ele diz o seguinte: interpretar um texto é entender o que o autor quis dizer nas entrelinhas que escreveu. Algumas dicas sobre interpretação de texto. Primeiro ponto: leia sempre. O hábito da leitura constrói um bom interpretador de texto. Segundo ponto: leia as perguntas primeiro, assim você já lê o texto focado no assunto. Terceiro ponto: procure num dicionário as palavras que você não entendeu. Terceiro ponto: leia o texto quantas vezes for preciso. Quinto ponto: faça um resumo do texto. E sexto ponto: converse com as pessoas sobre o texto. Olha, ele está falando de interpretação. Quando a gente vai ler um texto, nós só seremos bons leitores se, além de ler, nós fizermos a compreensão e a interpretação. Compreensão é você compreender as informações que estão escritas, e a interpretação é você entender uma informação que não está lá escrita, mas com base nas que estão lá, você vai entender o que o autor quis dizer. Por isso que ele chama aqui de entrelinhas, certo? Então, para você interpretar o texto, você tem que entender o que não está lá escrito, mas que fica bem claro com base nas informações que estão lá. E para isso, ele dá aqui algumas dicas, alguns pontos aqui, para que você desenvolva essa habilidade de interpretar. Lê sempre. O hábito de ler constrói um bom interpretador de texto, é claro, né? Lê as perguntas primeiro. Olha, se você tem uma compreensão de texto, se você vai fazer uma compreensão de texto, uma interpretação, você lê as perguntas primeiro para depois ler o texto. Dizem que isso é muito bom, certo? É uma dica. Procurar as palavras no dicionário. Claro, se você não entende o significado da palavra, você não vai entender o texto. Então é bom você procurar os significados das palavras que você desconhece, certo? As palavras que você desconhece, você procure o significado delas. Ler o texto quantas vezes for preciso. É claro, se você fez uma leitura e não entendeu, volte a ler de novo. Muitos alunos não respondem certo porque eles só querem ler uma vez. Claro, se você não entendeu, volte a leitura para ver se você entende. Claro, isso aí é um ponto importante, certo? No processo de leitura e interpretação de texto. Faça o resumo do texto. Você, após ler o texto, você medite, né? Pense assim: peraí, esse texto falou sobre o quê? Faça um resumo mental do texto. Isso ajuda você a entender melhor o texto. O que é um resumo mental? É você tentar lembrar da ideia do texto, da ideia geral do texto, certo? Caso você não lembre, você volte ao texto de novo para ter esse resumo mental, esse resumo do texto, ok?
Converse com pessoas sobre o texto. Isso também é uma forma de compreender o texto, é você conversar. Você lê um texto, alguém leu também, você conversar sobre ele, certo? Isso é uma maneira de você desenvolver a interpretação de texto. Ok, gente? E aqui já começa falando de um gênero textual chamado diário. Atividade 1 diz assim: diário. Você sabe o que é um diário? Você conhece algum livro ou filme que a história é narrada em forma de diário? Qual? E você já escreveu um diário? Olha, ele está fazendo uma pergunta. Você sabe o que é um diário? Um diário é aquele texto que você escreve para contar o seu dia. É um texto particular, só seu, né? Que você não escreve para outra pessoa ler. Você escreve para desabafar, certo? Para expressar seus sentimentos durante aquele dia, certo? E, geralmente as pessoas que gostam de escrever diário, elas reservam um cadernozinho, uma caderneta, alguma coisa para escrever, ou um livrozinho, um caderninho em estilo de diário mesmo, né? Que vende nas livrarias. É um próprio diário para você escrever aí as suas impressões diárias que você teve, né? É uma forma de desabafo. Vamos ver aqui um exemplo de um diário, ok? Ele traz aqui, ó. Dá uma espiadinha numa página de diário de Tiago. Você dá uma olhadinha. A espiadinha é uma expressão da linguagem informal, né? Uma espiadinha numa página do diário de Tiago e vê o que ele escreveu. Então tem aqui, ele começa o diário seguinte: 27 de dezembro de 2020. Aí ele diz: amigo diário, hoje me peguei pensando em tudo que aconteceu esse ano, mas ainda sobre não poder ir para a escola. No começo, a ideia de ficar em casa, não ter de fazer tarefa, parecia legal, mas agora não parece mais. Eu estou sentindo falta de tudo da escola, até das coisas que achava mais chatas. Queria estar com meus colegas e professora, correr pelo pátio, fazer até as atividades e trabalhos. Já pensou? Quem imaginaria que logo eu, sentiria tanta falta, saudade da escola? Infelizmente, parece que iremos continuar longe ainda. A pandemia ainda não acabou e é preciso cuidado, eu sei. Por isso, tomei uma decisão. Vou me dedicar mais ao fazer minhas atividades de casa e participar bastante dos encontros virtuais com a professora. Afinal, essa é a minha nova escola, não é mesmo? Logo, logo, as aulas vão começar e eu já estou ansioso. Vou indo, tá? Mainha tá chamando para ir comprar os materiais da escola. Ah, depois te conto, se conseguir comprar aquela bolsa massa que te falei semana passada. Fui. Pronto, aqui nós temos o exemplo de um diário, né? Ele observa que o diário, ele começa aqui, ó, com a data e um vocativo, a data 27 de dezembro de 2020. Aí, amigo diário. Amigo diário é o que? É um vocativo, que é um vocativo quando você chama por alguém, né? Ô, fulano, né? Então, isso é o que chama de vocativo. E também eu posso dizer que é um cumprimento, né? Veja que ele diz, ó, amigo diário. Amigo diário. Ele está conversando com o diário. Lembre-se, o diário é um texto particular. É um texto que você escreve só para você, para ninguém mais, certo? Por isso que ele fala aqui, amigo diário. É como se ele personificasse a figura do diário e conversasse com ele, certo? E aqui a pessoa, ele começa a escrever os seus sentimentos naquele dia, né? As suas impressões naquele dia, ok? Fica bem claro aí, né? E no final ele se despede aqui com essa expressão também, bem informal, né? Uma expressão bem informal. Veja que o diálogo ele tem uma linguagem informal, veja só. Tá, tá vendo? Essa palavra tá é uma palavra da linguagem formal, né? E o que é a linguagem formal? É aquela linguagem despreocupada de erro, é aquela linguagem que você fala em casa, no dia a dia, com os amigos, certo? Com seus pais, com seus irmãos, ok? Ó, por exemplo, aqui também para ir para a escola. Isso é uma linguagem informal, né? Isso, a linguagem formal seria ir à escola, certo? E se quisesse colocar aqui para, colocar-se para, né? Para é uma abreviação de para, ok? Então, tem essa linguagem informal porque
é como se você estivesse falando com alguém, né? Com alguém de sua intimidade, alguém que você, um amigo, por exemplo. E aqui nós temos as perguntas, que diz assim: perceberam que o texto foi escrito para fazer um desabafo sobre o que o autor queria conversar. Olha, o texto foi escrito para um desabafo, né? Geralmente o diálogo ele é escrito para desabafar, para contar suas impressões sobre aquele dia. Se foi um dia bom, você também conta, ok? Então ele pergunta, observou isso? Então, sobre o que o autor queria conversar. Então você vai dizer, ele queria conversar, ele conversava com o diário sobre isso e isso, ok? Segunda questão, como o autor trata o diário? Olha, qual é a expressão que ele trata o diário? Ele se comunica com o diário como se estivesse falando com alguém. Então, qual é a expressão de tratamento que ele utiliza com o diário, certo? A terceira questão diz assim: qual a decisão o autor do texto tomou em relação aos estudos? Olha, ele disse que no começo, né, achou legal porque não ia ter atividade, né, não ir para a escola, tudinho, mas depois ele achou chato e teve saudade da escola, né? E ele tomou uma decisão. Qual foi essa decisão que ele tomou lá no texto? Está bem fácil, certo? A quarta questão diz assim: no diário usamos uma linguagem mais informal, parecida com o jeito que falamos. Que exemplos dessa característica aparecem no texto? Olha, eu falei, né, da linguagem informal. Por que utilizo uma linguagem informal? Porque a linguagem informal é aquela que você utiliza no dia a dia, com os amigos, com os familiares, né? Então ele pergunta a você, que exemplos dessa característica aparecem lá no texto? Então você vai citar aí uma frase que tenha uma expressão, uma palavra da linguagem informal, né, que eu falei há poucos instantes. Ok, gente? Então vamos lá. E quinta questão diz assim: as anotações em diários não precisam seguir padrões ou regras rígidas, mas apresentam algumas características como data, saudação, relatos dos acontecimentos, ou seja, desabafo, novidade e reflexão. E a despedida, certo? Então ele diz, ó, o diário ele não apresenta uma regra rígida, mas ele tem um certo padrão, né? Qual é o padrão? Local e data. Aí vem, que ele chama aqui de saudação, né, que é aquele cumprimento que ela faz ao diário, né, e vem os relatos, né, os acontecimentos, que pode ser desabafo, pode ser novidade, pode ser uma reflexão e assim vai. E depois a despedida no final, ok? Aí ele pergunta, volte ao texto e identifique essas características do gênero diário. Então, data, qual foi a data que ele colocou lá no texto? Saudação, qual foi a saudação que ele colocou lá no diário? O que é relato? Então você vai dizer aqui o que significa relato. É relato, né? O que é? Os acontecimentos, os fatos, né? Os desabafos. Então você vai dizer isso aí. E na letra D você vai ver lá a despedida que ele colocou lá no diário e vai escrever aqui. Ok? Claro, né? Muito claro isso aí, muito simples. E vamos dar prosseguimento aqui nas nossas atividades. Sim, aqui nós temos uma indicação de um vídeo que vocês podem assistir nesse site aqui. Você pode copiar esse site e assistir esse vídeo. Esse vídeo fala de uma menina contando como ela escreve o diário dela. É um vídeo super legal, viu, gente? Vale a pena vocês copiarem aqui esse link e super legal o vídeo, ok? Então vocês podem assistir isso aí. Em seguida, use o caderno e faça o seu primeiro relato. Ele está dando uma sugestão aqui para você criar o seu diário, ok? Você possa treinar aí a escrita. E aqui, dando procedimento aí, a nossa atividade diz assim: fique antenado. Além do diário para uso no dia a dia, temos o bilhete, lembretes e agenda. Eles podem ser escritos no papel, internet ou aplicativo. Então, além do diário, né, que fala de confidências aí, de coisas bem pessoais, nós temos os lembretes e a agenda, certo? E o bilhete também. São outros gêneros textuais aí que a gente pode escrever. Atividade 2. A atividade 2 diz assim, ó: histórias assustadoras. Você já ouviu uma história de suspense ou mistério, seja reais ou imaginárias? Muitas histórias podem nos fazer tremer de tanto medo. O que mais te provoca medo? Aquele friozinho na barriga. Vamos aprender um pouco sobre contos de suspense? Então, ele vai falar aqui do gênero, né, suspense, aqueles textos que são suspenses, né, de histórias de terror, né? Então vai falar sobre isso agora, sobre o gênero contos de suspense, né?
Então vamos lá, vamos ver aqui o que é que ele fala. Olha, diz assim: perseguição. Paulo André T.M. Gomes. Diz assim: meia-noite, cansado e com sono, lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade. Minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um cão e um gato tentando encontrar alimentos, revirando latas de lixo. Em outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar por que havia saído tão tarde do emprego, quando ouvi uns passos atrás de mim. Caminhei mais depressa, sem olhar para trás. Comecei a tremer, a suar frio. Coração acelerado. Aqueles passos não paravam de me perseguir. Virei depressa. Não havia nada além de sombras. O medo aumentou. Ou eu estava enlouquecendo, ou estava sendo seguido por algo sobrenatural. Corri desesperadamente. Parei na primeira esquina, ofegante. Olhei novamente, nada. Continuei a andar, tentando manter a calma. Faltava pouco para chegar à minha casa. Já mais tranquilo, parei finalmente em frente à minha porta, peguei a maçaneta, ainda um pouco trêmulo devido ao susto e à corrida. Quando a girei, a porta não abriu. Provavelmente meus pais já estavam dormindo. Procurei minhas chaves em todos os bolsos que tinha. Não encontrei. Os passos recomeçaram. O medo voltou em dobro. Estava meio tonto. Não conseguia manter-me em pé. O mundo girava vertiginosamente. Tentei gritar, mas a voz não veio. Aquele som se aproximava cada vez mais. Não havia saída. Juntei então todas as minhas forças e, no movimento brusco, caí da cama e acordei. Então aqui nós temos o conto, né? Que ele fala que estava na rua deserta, né, à noite, e de repente começou a escutar uns passos atrás dele. E segue aqui toda a trama, né? E no final a gente tem aqui esse final aqui surpreendente, né? Na realidade ele não estava na rua. Na realidade, ele estava dormindo. Aqui nós temos a fonte do texto. O que é a fonte do texto? De onde o texto foi extraído? Veja, disponível em... Tem aqui o site, atividades, download, net, contos de mistério, perseguição, acesso em 27 de janeiro de 2001. Então é importante sabermos a fonte do texto, né? Porque isso também ajuda na compreensão do texto. Okay? E em seguida nós temos as perguntinhas. Que diz assim, a primeira questão diz assim: quem são os personagens do conto? Olha, você vai ver, né? Quem é que participa da história, né? Quem é que participa? São os personagens. Então, uma pergunta muito básica para vocês. Segunda diz assim: onde a história se passa? Você pensou assim desde o início da leitura ou mudou de opinião ao longo da leitura? Olhe, onde é que se passa essa história? Ele começa relatando aí o cenário de rua, né? Mas no final nós temos um final surpreendente, né? Então a pergunta é a seguinte: você pensou assim desde o início da leitura ou mudou de opinião? Ele pergunta a você onde se passa a história, né? E se você mudou de opinião ao longo da leitura. Então você explique aqui essa situação, ok? Na terceira questão diz assim: nos contos de suspense há um momento de tranquilidade que depois é quebrado por um acontecimento inesperado. Em que momento isso acontece nesse conto? Olhe, todas as histórias, todos os textos narrativos, aqueles que contam uma história, eles têm o momento inicial, certo? Que é onde está tudo tranquilo. O segundo momento é onde acontece o desequilíbrio, né? Tem um acontecimento aí que chama a atenção, um acontecimento que gera todo o enredo do texto, certo? Tem o ponto máximo e depois o desfecho, certo? A situação onde tudo se resolve. Ele pergunta aqui o seguinte a você: em que momento isso acontece nesse conto? Então, o momento de tranquilidade, qual é o momento? Você vai dizer aí que é o quê? O momento do início, né? O momento onde tudo está normal. A quarta questão diz assim: nos contos
Também há um ponto de maior tensão. Sublinhe o trecho de maior tensão do conto e escreva em que linhas estão. Olha, ele quer que você escreva aqui. Claro que você não vai escrever todo o texto. Ele quer somente aqui o ponto de maior tensão. Então você vai dizer qual é o ponto de maior tensão neste conto, ok? O que é o ponto de maior tensão? É aquele momento que você fica querendo saber o que vai acontecer, certo? Então esse é o ponto de maior tensão, que eles chamam também de clímax. A quinta questão diz assim: qual sua impressão sobre o desfecho do texto? Olha, o que é que você achou do desfecho do texto? Desfecho quer dizer final, o final do texto, né? A resolução do acontecimento. Em que finalizou o texto? Então você vai dizer aí qual é o que você achou disso aí. Ó. Qual a sua impressão? O que você achou disso aí, do final do texto? Certo? Se esse final foi bom, porque surpreendeu o leitor, se você não gostou, alguma coisa assim, certo? Você tem que dar a sua opinião explicando, né, com mais palavras. E a sexta questão diz assim: e você já teve um sonho assustador que quase o derrubou da cama? Como foi? Use o caderno, certo? E escreva o seu texto assustador. Ele quer que você conte aí, escreva um pequeno conto de terror, certo? Algo que aconteceu com você ou sua criação. Você pode criar um texto ou misturar, né, algum acontecimento com você e você em cima disso acrescentar mais algumas coisas para produzir o texto, ok? E aqui ele diz o seguinte: fique antenado. Você encontrará mais contos em Recanto das Letras, Contos de Suspense, disponível no site www.recontodasletras.com.br, Contos de Suspense. Então ele dá aqui esse site para que você possa pesquisar mais textos desse gênero textual que são os contos de suspense, ok? Então, muito bem, por hoje é só, né? Procure fazer as atividades e enviar para mim, certo? Num grupo. E também você pode fazer um comentário aqui no YouTube, né, sobre o texto, né? Isso será bom porque você marca a sua presença. Eu fico sabendo que você realmente assistiu ao vídeo, ok? Então é isso, tchau, tchau e até a próxima.